Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso terceiro encontro do primeiro ciclo de palestras Profissionalizar para Transformar o Terceiro Setor, uma iniciativa do Observatório do Terceiro Setor que conta com o valioso apoio de algumas instituições como a FIA, que nos cede esse espaço, a FUNASP, FIDE, Fundação Instituto de Diagnóstico por Imagem, Fundação Salvador Arenas e Fundação Sinhá Junqueira. Este ciclo de palestra tem o objetivo de contribuir para aumentar o nível de profissionalização nas organizações do terceiro setor, particularmente nas atividades relacionadas à captação de recursos, direito, comunicação e gestão. Eu gostaria de convidar a todos para acompanhar a programação dos próximos eventos no site do Observatório, www.observatório3setor.org.br. Na agenda desse encontro de hoje, teremos as seguintes palestras. Primeiro, a captação de recursos, relacionamento com doadores, com João Paulo Vergueiro. Direito no terceiro setor, principais leis de incentivo, com a doutora Ana Carolina Pinheiro Carrenho. Comunicação, quando vale investir em uma assessoria de imprensa, com a Tieme Yamashita. E a quarta palestra, tecnologia, como conseguir softwares e serviços gratuitos para a sua ONG, com Ronaldo Stabile. Para iniciar, então, o nosso primeiro encontro, eu gostaria de convidar o diretor do Observatório Terceiro Setor, o senhor Joel Scala, para fazer essa abertura oficial. Olá, pessoal, bom dia. Sejam muito bem-vindos a esse nosso evento, que é o terceiro, de um ciclo de 4. Iremos realizar mais um em abril. Mas o mais importante que eu gostaria que vocês deixassem registrado é que a preocupação do Observatório do Terceiro Setor de qualificar e ajudar a gestão das organizações, das pequenas e médias organizações de interesse social. Temos aqui 4 importantes palestrantes que irão conversar com vocês no dia de hoje para agregar valor ao trabalho que vocês já vêm realizando. Muito obrigado pela presença de todos e sejam muito bem-vindos. Agora eu gostaria de ouvir a palavra do professor Isaac Kuliaski, que é diretor-geral da FIA, Fundação Instituto de Administração. Obrigado, Joel. Bom dia a todos. É com muita alegria que recebemos vocês aqui na nossa casa, com o privilégio de termos aqui o nosso curador das fundações, o Ayrton Grazioli, e a prova de que nós temos o maior interesse, o apoio na formação de profissionais nessa área de gestão de organizações de fins sociais, organizações do terceiro setor, é que, já vou aproveitar e fazer um marketing, nós estamos iniciando esse ano um curso na FIA, Lato Sensu, quer dizer, um curso de 360 graus, com certificação do MEC, etc., justamente para formação de profissionais, de gestores do terceiro setor. Então, recomendo a todos que vejam no nosso site, no item cursos de pós-graduação, esse novo curso que está sendo lançado e para o qual todos que aqui estão ou queiram recomendar serão muito bem-vindos. Então, um bom seminário a todos, uma boa reunião e muito obrigado. Muito bem. Agora vamos para a abertura oficial do evento com o curador de fundações do Ministério Público do Estado de São Paulo, Ayrton Grazioli. Bom dia a todas, bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o Joel e o professor Isaac, respectivamente diretor do Observatório do Terceiro Setor e diretor-presidente da FIA, que cede as instalações para viabilizar a realização desse importante evento, e nas pessoas deles cumprimentar todos vocês, assim como as fundações que viabilizam a realização deste evento. Me refiro à FIA, à FUNASP, a Sinhá Junqueira e a FIDE, salvo engano, são essas 4. E a Salvador Arena. Alguém da Salvador Arena aí? Não?
Estou perdoado. Eu tenho algum tempo já no exercício do dia a dia do acompanhamento das fundações da capital, dito, e parece que isso tem uma ressonância muito expressiva no comportamento dessas entidades que representam o terceiro setor, especialmente as fundações e as associações de interesse social, da importância de um palco permanente de discussão dos rumos pelos quais vive e passa o terceiro setor. E isso tem se tornado mais intenso ultimamente, porque vivemos efetivamente, nesse momento, um momento de ebulição, onde há uma certa transformação do ambiente político nacional e os ambientes políticos regionais. Há, evidentemente, uma opção da sociedade em escolher pessoas que têm uma visão um pouco diferente a respeito do nosso cenário nacional. E isso, evidentemente, que vai e está impactando também o terceiro setor. E nós que vivemos e pensamos o terceiro setor no dia a dia, me refiro a mim, me refiro a todos vocês, sem exceção, temos que estar acompanhando e refletindo permanentemente a respeito dessas mutações. E isso tem sido bastante visível, especialmente no começo desse ano. Nós estamos verificando a tomada de decisões em vários aspectos dos governos estaduais e federal, no sentido de impactar de uma certa forma, com medidas políticas, o terceiro setor. Porque se de um lado muitas inovações ou muitas questões que estão na agenda, elas impactam o dia a dia das organizações e levam essas organizações a terem a necessidade de um olhar especial a respeito das suas respectivas governanças, especialmente no que toca ao controle e à transparência, e temos visto muitas inovações legislativas que direcionam as organizações do terceiro setor a uma sensibilidade a respeito dessas questões. Temos outras inovações legislativas que impactam direta ou indiretamente a questão da sustentabilidade das organizações da sociedade civil. Nós temos visto isso recentemente, por exemplo, na lei que trouxe ao mundo jurídico os fundos patrimoniais, que é uma questão que afeta diretamente a sustentabilidade das organizações, porque se a gente vivia uma situação de fato não amparada pelo direito com a segurança jurídica que a gente sentia necessária, hoje nós temos uma lei que estabelece a instituição da organização fundo patrimonial. Pecou, a nosso ver, o governo central ao ceifar a possibilidade de dar alguns tipos de incentivos fiscais para a efetiva concretização dessas medidas no nosso cenário, na nossa realidade. Pecou, evidentemente, quiçá em alguma oportunidade se façam as correções de rumo nesse sentido, e o João Paulo fala muito bem, isso aí impacta diretamente a questão da captação de recursos das organizações, e se não todas, a maioria das organizações dependem de incentivos, dependem de doações externas para o exercício das suas atividades, mas o que a gente vê de uma forma bastante resumida, é que o cenário está em processo de mutação e essa mutação impacta efetivamente o dia a dia das organizações do terceiro setor. E ou o terceiro setor se movimenta e se coloca em situação adequada para poder também influenciar essa pauta, ou essa pauta e essas medidas inovadoras, elas vêm do ambiente externo para o terceiro setor e ele vai ter que implementar. Por isso a importância de focos de debates permanentes
a respeito das questões que nos afligem no dia a dia, a respeito da visão que deveremos ter para o terceiro setor de amanhã, o terceiro setor do futuro. E eu não vou cansá-los aqui com essa abordagem, só gostaria de trazer uma mensagem inicial, porque o palco hoje é da TM, do Vergueiro, da Ana Carolina e do Ronaldo, que terão temas concretos e muito mais importantes para vocês debaterem na manhã de hoje. Muito obrigado. E bom trabalho a todos. Muito obrigado, doutor Ayrton, professor Isaac. Dando continuidade, eu convido o diretor executivo da BCR, a Associação Brasileira de Captadores de Recursos, o senhor João Paulo Vergueiro, que também é administrador e mestre de administração, professor assistente na FECAP, coordenador do Grupo de Excelência em Administração do Terceiro Setor, do Conselho Regional de Administração de São Paulo, que apresentará o tema Captação de Recursos, Relacionamento com os Doadores. Paulo, por favor. Bom dia, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos lá, vamos ver, antes da gente avançar no nosso conteúdo e já aproveitar e falar um pouquinho sobre o nosso tema de captação de recursos, só para conhecer o pessoal um pouquinho melhor. Quem está aqui pela primeira vez hoje? Levanta a mão. Tem bastante gente que veio pela primeira vez, hein? Quem está vindo a segunda vez? Tá bom, temos um público razoável. Quem está vindo a terceira vez? Quem está em todas? Puxa, só 4, 5, 6, 7. Salva de palmas para todo mundo que veio todas as vezes, né? Eu estou aqui todas as vezes. Não precisa, mas é a minha última. Eu não vou poder participar da próxima, que eu vou estar no FIF, mas tudo bem. Eu não estarei com vocês na 4ª edição, mas vocês vão ter a Aline aqui. É a Aline que vem, né? Vai estar falando sobre incentivos fiscais, vai ser muito proveitoso, não tenho a menor sombra de dúvida. Muito bem, a gente vai falar hoje sobre relacionamento com doadores. Esse doador, né? Esse bicho estranho, esse ser distante da organização, essa pessoa que a gente não sabe quem é, que a gente não conhece, mas que no terceiro setor, deveria ser assim em todo o terceiro setor, o doador, para nós que trabalhamos com captação de recursos e de preferência também para a organização, o doador tem que ser o centro de tudo. O doador tem que ser a pessoa mais importante da sua organização, o seu parceiro mais próximo, o seu amigo mais leal. Porque o doador, no terceiro setor, representa para nós a possibilidade da gente conseguir fazer a diferença na vida das pessoas. O doador é aquele indivíduo, aquela empresa, aquele parceiro que a gente tem, que acredita na nossa causa, que acredita no nosso impacto e que viabiliza que isso aconteça. O doador, para nós, é o que o cliente representa para a empresa. O cliente, para uma empresa, é quem financia a empresa. É quem gera o lucro dos acionistas da empresa. No caso do terceiro setor, o doador é quem financia o nosso impacto. O doador é que garante que nós tenhamos a capacidade financeira de mudar a vida das pessoas. E não tem impacto se não tem doador. Não tem impacto se não tem recurso para isso, se não tem dinheiro para isso. Como é que a gente vai transformar e fazer com que a transformação na sociedade seja verdadeira e permanente se a gente não tem quem nos financie? Por isso, na captação de recursos, é fundamental falar de relacionamento com doadores. Com esse ser aqui, com esta pessoa aqui, tão importante, mas às vezes tão relegada no terceiro setor. Porque o terceiro setor é tão maravilhoso, tão gostoso, tão bacana de se trabalhar, que a gente naturalmente, às vezes, se dedica demais ao projeto. A gente se dedica demais ao beneficiário, a gente se dedica demais à transformação que a gente quer fazer. Mas a gente esquece de lembrar que por trás de tudo isso tem que ter gente financiando. Tem que ter uma estrutura garantindo os recursos suficientes para a gente atender os nossos beneficiários. No terceiro setor, ainda que a gente não use essa palavra, a gente pode falar também que o doador é o nosso cliente. Quando a gente fala que, do ponto de vista, o cliente é aquele que nos financia, é aquele que garante a nossa sustentabilidade,
é aquele que garante que a gente continue fazendo o trabalho que a gente quer fazer e que a gente possa mudar a vida das pessoas. Por isso que na captação de recursos e no dia a dia de cada uma das organizações de vocês, não tem transformação e não tem sustentabilidade financeira se não tiver um bom trabalho de relacionamento com doadores. Quem aqui é doador? Levanta a mão. Quem é que doa dinheiro todos os meses para ONGs? Levanta a mão. Vocês recebem boletins informativos das organizações de vocês? Não recebe, Bea? Não, tem que mudar de organização, hein? Vocês recebem e-mails falando o que a organização está fazendo? Né? De vez em quando vocês recebem pedidos extras para doar? Talvez no Natal, né? alguma emergência, algum apelo. Isso tudo faz parte dessa estrutura, desse arcabouço, disso que a gente está falando hoje, de relacionamento com doadores. Para o captador de recursos, vou fazer uma brincadeira aqui, mas para o captador de recursos, para a área de captação de recursos, o doador é o nosso rei. Ele é o nosso rei, ou nossa rainha. É ele que garante que a gente tenha capacidade financeira de fazer a diferença na vida das pessoas. Se eu não tenho doador, eu não tenho recurso. Se eu não tenho recurso, eu não gero impacto, eu não tenho organização. É difícil para muitas lideranças, para muitas organizações, perceberem isso e trazerem o doador para o centro. A gente fala até um pouco na captação de recurso que a organização tem que ser doadora cêntrica. Ou seja, ela tem que perceber que o doador tem que estar no meio da organização, porque ele garante que a organização exista. E a gente tem que ir atrás de mais e mais doadores. Quem é o doador? Vamos ver. O doador tem que ter interesse em doar. Ele tem que ter vontade, ele vai escolher a sua organização. Aliás, no mundo nosso, onde nós temos 820 mil organizações da sociedade civil, tem praticamente organização para todas as causas. E se tem organizações para todas as causas, o doador tem que conseguir escolher a sua. Por que ele vai escolher a sua organização e não a outra organização? Então, esse interesse é, muitas vezes, uma escolha racional. O doador tem que ter capacidade de doar. Tem que ter capacidade financeira de doar. A doação é um recurso livre. A doação é um recurso estratégico. Aliás, eu sou apaixonado pela doação. Além de tudo, porque ao contrário do imposto que a gente é obrigado a pagar para o governo, e ao contrário da compra de um produto ou da prestação de serviço que a gente recebe uma contrapartida direta, na doação a gente doa porque acredita. A gente doa porque entende que o nosso recurso vai fazer a diferença na vida de um terceiro, não na nossa vida diretamente. Ainda que a gente fique mais feliz, a gente se sinta bem, a gente se sinta confortável, mas quem doa não recebe nada diretamente. Doa porque acredita. E tem recurso melhor para recebermos, como organizações da sociedade civil, do que o recurso de quem acredita na gente, não quer nada em troca, a não ser que a gente use aquele dinheiro e mude a vida das pessoas? Quer recurso melhor para trabalhar? Só que as pessoas têm que ter capacidade para doar. Elas precisam. A capacidade está onde? A capacidade está no bolso, né? A capacidade está no bolso. Ela tem que ter capacidade financeira. A gente, no Brasil, os brasileiros têm capacidade para doar? Tem capacidade financeira para doar? Se a gente for atrás e pedir doação, as pessoas doam? Se a gente fizer um bom trabalho de captação de recursos, as pessoas vão doar. É óbvio que isso aí é toda uma estratégia de captação de recursos. Mas tem algo que é mais importante do que tudo. Que é mais importante do que a própria capacidade das pessoas doarem. É o vínculo. É o vínculo que o doador estabelece com você. É o vínculo que o doador estabelece com a causa. E todo mundo tem causa. Acho muito difícil que ninguém aqui tenha pelo menos uma causa, alguma coisa que mexa com vocês, alguma coisa que faça com que vocês se transformem por dentro, fiquem bravos, revoltados, que pode ser proteção animal, pode ser crianças, pode ser saúde, pode ser terceira idade, meio ambiente, direitos humanos, gênero, não importa, mas cada um de vocês aqui, no mínimo, tem pelo menos uma causa que mexe com vocês. E cada um no Brasil tem pelo menos uma causa que mexe com as pessoas e que faz a gente querer transformar a sociedade, faz a gente querer ter um país melhor, um mundo melhor para todo mundo. E se a gente quer um mundo melhor para todo mundo, a gente tem que tomar atitude, nós vamos procurar as organizações que atuam nessa causa. As organizações são instrumento da causa do doador. Eu dou para várias organizações e eu vejo cada uma delas como instrumento para atingir a causa que eu quero mudar no mundo.
E as organizações têm que se ver dessa forma também. Se o doador me financia, é porque o doador me entende como um meio para mudar uma realidade que ele quer mudar. Olha que bacana. O doador quer mudar o mundo. Todo mundo quer mudar o mundo. O doador quer mudar o mundo. E ele me escolhe para receber o recurso dele para fazer um mundo melhor, para fazer uma sociedade melhor. É tão fantástico, é tão gostosa essa relação organização-doador, doação-terceiro setor, porque é um recurso que vem livre, estratégico, para transformar a sociedade. E ai da organização que não valoriza o doador, que não cria vínculo com esse doador, que não diz sequer um obrigado para a doação que recebe, que não presta as contas, que não é transparente, que não constrói esse relacionamento permanente. Se é o doador que nos financia, e ele nos financia porque nos vê como um instrumento para transformar uma realidade social, uma realidade ambiental, a gente tem que criar um vínculo e um relacionamento com esse doador. E aí como é que a gente faz isso? Como é que a gente constrói esse relacionamento? Eu preparei 4 dicas, 4 ideias, 4 eu brinquei aqui, eu chamei de 4 dicas do JP. O pessoal me chama de JP também, né? Porque João Paulo, para quem atua comigo e trabalha no terceiro setor, muitos me conhecem como JP. Eu preparei 4 dicas simples, que são importantes, que são gostosas, que são interessantes para a gente construir esse relacionamento com os doadores. Primeira é que a gente tem que interagir com cada um dos nossos doadores de forma individual. Mas a gente precisa criar um sistema para isso. Eu adoro, particularmente, quando eu recebo os e-mails das organizações para as quais eu dou, que vem no meu nome, que vem personalizado. De vez em quando, eu recebo uma ligação da própria organização para falar comigo, para entender como é que eu estou, para ver se eu não quero aumentar a doação. Mas, ao mesmo tempo que eu sei que as organizações para as quais eu dou têm essa preocupação, esse trabalho de falar comigo individualmente, elas têm uma estrutura por trás. Elas têm um sistema por trás. Porque ninguém dá conta de fazer um trabalho individual quando você tem 1.000, 5.000, 10.000, 20.000 doadores. Mas se o doador dá o recurso para a gente, porque acredita no nosso trabalho e no nosso impacto, a gente tem que tratá-lo de forma individual e não como massa. Por mais difícil que isso seja, quando às vezes a gente tem milhares de organizações. Tem organizações que têm 400.000 doadores, gente. Tem organizações que têm 1 milhão de doadores. Tem muita organização no Brasil que tem muito mais cliente que a maioria das empresas brasileiras. Desculpa, que tem muito mais doador do que a maioria das empresas brasileiras tem de clientes. Tem muitas organizações que são extremamente eficientes em ir atrás dos doadores. E elas só conseguem isso construindo esse relacionamento individual com cada um deles. Isso significa que, às vezes, a gente vai mandar carta que está impressa, mas a gente vai assinar de próprio punho. Isso vai significar que, às vezes, para os doadores mais importantes da organização, o diretor executivo, o gestor da organização, vai ligar para eles e vai fazer um convite individual. Isso significa que, às vezes, nos eventos da organização, a gente vai receber os doadores e vai falar com eles e vai agradecê-los pessoalmente pela doação. A gente vai individualizar essa relação. O doador não é um número só a mais. O doador é quem garante o nosso impacto, a nossa transformação. Então, a gente individualiza essa relação. Ao mesmo tempo, nós podemos chamar os doadores para se envolverem com o dia a dia da organização. A gente não cria essa diferença, esse distanciamento. Eu não quero ser para a organização, tem uma expressão na administração que a gente chama de vaca leiteira, né? Para quem faz análise SWOT, análise forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, tem um quadrante ali que a gente chama de vaca leiteira, que é onde sempre sai o dinheiro. Deixa ali que está sempre saindo o dinheiro, né? O doador não quer ser visto dessa forma, como um pote de dinheiro, que a organização só está acessando, só está acessando, só está acessando, só está acessando, só está acessando. O doador ele quer participar. Ele quer contribuir, ele quer se ver envolvido na organização. Então, a gente chama o doador para, de alguma forma, se engajar. A gente chama o doador para atividades voluntárias, quando tem oportunidade. A gente chama o doador para lançamento de relatórios que a gente vai fazer,
quando tem oportunidade. Eu tenho um exemplo muito legal. Um dos conselheiros, eu sou diretor executivo da BCR, né, Associação Brasileira de Captadores de Recursos. Um dos conselheiros nossos é o Vitor Graça da Abrinq, da Fundação Abrinq. E ele estava contando para a gente outro dia uma iniciativa que eles fizeram. A Fundação Abrinq foi lançar o relatório anual de atividades deles. Foi fazer um evento público, acho que até no Tomiotaki, até aqui perto. Foi fazer um evento público de lançamento do relatório anual de atividades. E convidou todos as dezenas de milhares de doadores que a Fundação Abrinq tem. Mandaram uma mensagem, um e-mail, uma carta, falaram assim, olha, você que contribui e financia o nosso trabalho, o resultado disso nós vamos lançar num dia tal com o nosso relatório de atividades do ano 2016, 2017. Você é nosso convidado especial para vir e participar deste lançamento. E eles têm 30, 40, 50 mil doadores. E foram provavelmente 10, 15, 20 desses 50 mil doadores. Mas não é que foram poucos. É que cada um deles foi convidado para participar deste evento da Fundação, para se sentir parte desse evento da Fundação. Você envolve os seus doadores, você traz os seus doadores para perto da organização. Eles não vão mandar, eles não vão ligar e falar, eu estou financiando isso, você faz do jeito que eu quero. Não é assim que funciona, mas você cria esse vínculo. Você cria esse vínculo a ponto, inclusive, de, em alguns momentos específicos, pedir conselhos aos seus doadores. Você pode se aproximar dos seus doadores na organização e pedir conselhos para eles em momentos específicos. A organização vai criar uma nova identidade visual? Ouve os doadores. A organização vai mudar a sua estratégia, vai construir um novo plano estratégico, está trabalhando numa nova missão, numa nova visão? Ouve os seus doadores. A organização está pensando em mudar de sede ou mudar de estrutura? Ouve os seus doadores. É muito comum, com organizações que têm uma grande base de doadores, você ter comitês de doadores. Você chamar os doadores para o conselho consultivo da organização, para que eles possam contribuir com a organização em momentos mais importantes. É muito comum organizações que têm o que a gente chama de major donors, que são os grandes doadores, doadores que investem mais na organização todos os anos, chamar esses doadores para que eles participem da tomada de decisões importantes da organização, para eles se sentirem parte e, naturalmente, para que eles doem mais. Se o doador é quem nos financia, se o doador é quem faz parte da organização, uma forma da gente gerar esse vínculo, da gente gerar esse engajamento, esse sentimento de pertencimento, é chamando os doadores para que eles contribuam em algumas decisões, em alguns momentos importantes da nossa organização. A gente não esquece o doador. É tão comum fazer isso. É tão comum a gente receber o recurso, seja de um doador empresarial ou de um doador individual, e só lembrar desse financiador quando acaba o projeto, ou quando o recurso está acabando. Eu já ouvi falar de uma organização, uma amiga minha, captadora de recursos, trabalhava numa organização onde a chefe dela falava assim, não vamos falar com o doador agora. A gente só vai falar com o doador quando o dinheiro acabar e eu quiser pedir uma nova doação. Não tem por que ficar chamando o doador para participar dos nossos eventos, das nossas reuniões. Não tem por que mandar. Ela falava assim, eu lembro disso, a minha amiga falando da chefe dela. Por que a gente vai fazer um boletim mensal de notícias para lembrar o doador que a gente existe? Ela falou isso, não estou inventando. A minha amiga ouviu isso da chefe dela. Por que nós vamos lembrar o doador que a gente existe? Até o momento que ela foi com essa chefe falar com o doador, e o doador virou para ela e falou, você só lembra de mim quando é para pedir dinheiro. E não é isso que o doador quer. O doador não quer ser lembrado quando é só para pedir dinheiro. O doador quer ser informado da organização o tempo inteiro. Ele está ciente que é o recurso dele que está ajudando a financiar aquela organização. Ele está ciente. Então a gente cria esse vínculo, a gente constrói esse relacionamento. E em momentos especiais, a gente pede conselho para eles. A gente pede conselho para os nossos financiadores. A gente os envolve no dia a dia da organização, naquilo que é possível, obviamente, não na gestão, não nos detalhes. E, por fim, vocês sabem que diamantes são eternos, né? Tem essa expressão. Não sei quem gosta de diamantes. Se gostar, eu aceito presentes. Tá bom? Eu não tenho nenhum,
né, mas se gostar eu aceito presentes. Tem essa expressão, diamantes são eternos. Muito bem. No terceiro setor, doadores têm que ser eternos também. Doadores têm que ser para sempre. A gente tem que buscar, a gente tem que fazer entender que na nossa organização, os doadores que nos apoiam hoje, nós queremos que eles nos apoiem para sempre. Que eles fiquem anos financiando a nossa organização. O vínculo do doador com a organização não é um vínculo temporário, não é um vínculo imediato. O melhor doador que qualquer organização pode ter é aquele doador que doa para a nossa organização, independente de projeto, e todos os meses, porque ele ajuda a financiar a nossa organização. Se eu vivo só de doadores para projeto, eu não financio a gestão, vocês sabem disso, eu estou falando isso desde o nosso primeiro encontro. Eu preciso ter doadores que acreditam na minha organização e financiam a minha organização. É tão legal, é tão gostoso, é tão mais diferente isso de trabalhar no segundo setor, porque no segundo setor as empresas vendem produtos, prestam serviços, você contrata aquele produto, você contrata aquele serviço. No terceiro setor, você quer alguém que doe para você, porque acredita na sua organização. Ele vai transferir dinheiro para a sua organização. E a gente quer que esse vínculo seja para sempre. E a gente tem que falar com os nossos doadores como se esse vínculo fosse para sempre. A gente tem que ter expectativa com os nossos doadores, com os nossos financiadores, de que essa relação é para sempre. E é assim que vai funcionar se a gente fizer um bom trabalho. Como eu estava comentando, eu sou doador de várias organizações. A minha causa é crianças. Eu dou para várias organizações que trabalham com crianças. E eu dou faz 6, 7, 8, 9, 10 anos para essas organizações. Antes de doar para organizações que trabalham com crianças, eu doava para organizações que trabalhavam com o meio ambiente. Naturalmente, eu gostaria de doar para muitas mais organizações em várias causas, mas ninguém tem capacidade financeira para isso. E o que aconteceu em determinado momento que eu doava para essa organização que trabalhava com o meio ambiente, que trabalha ainda com o meio ambiente? Eu perdi o meu cartão de crédito. Eu sempre conto esse caso nas aulas. Eu perdi o meu cartão de crédito. Isso foi em 2007. Né? Na época não tinha aplicativo de táxi, eu perdi o cartão de crédito no táxi. Né? Não tinha 99, esses outros aplicativos, eu não tinha como recuperar o cartão de crédito. Eu tinha que cancelar. Cancelei o cartão e mandei uma mensagem para a organização. Eu doava no cartão de crédito. Eu adoro doar via cartão de crédito. Né? Doar tem que ser fácil. Por mais que no Brasil a gente gosta muito de boleto, a gente nem gosta tanto de cheque, mas doar tem que ser fácil. Então, quanto mais fácil for para as pessoas doarem para nós, mais doadores a gente vai ter e mais recursos a gente vai receber. Né? Uma organização que dificulta para receber doação, né, dificulta o trabalho do doador, depois não pode reclamar que ninguém doa. Doar tem que ser simples, tem que ser fácil, tem que ser assim, né, num segundo. Você não pode nem ver que está doando. A pessoa tem que praticamente doar sem saber. Né? Leva a maquininha, está aqui o cartão, doou, pronto, virou um doador mensal. Ou na internet, 3 minutos, pronto. Eu doava no cartão de crédito, eu sempre doei no cartão de crédito, a não ser quando realmente tem que ser boleto, aí eu esqueço de... Eu dou para o fundo de bolsas, eu fiz Fundação Getúlio Vargas, eu tive bolsa quando aluno, e eu dou para o fundo de bolsas hoje. Aí eles me mandaram um boleto, eu esqueci de doar. Aí eles me cobraram, aí me mandaram um boleto de novo. Tudo bem, agora eu vou lembrar. Eu doava no cartão de crédito para essa organização, e eu perdi o cartão de crédito, cancelei e mandei um e-mail para a organização. Falei, galera, perdi meu cartão. Como é que eu faço para continuar doando? Né? Eu não ia passar o número do cartão por e-mail. Eu queria que eles me dessem um telefone ou eles me ligassem para eu passar por telefone o meu número de cartão de crédito. Isso foi em 2007. Né? Eles conseguiram construir uma relação para sempre comigo. Porque desde 2007 até hoje, todo dia de manhã, eu olho minha caixa de e-mail para ver se eles responderam. Desde 2007. E a organização nunca me respondeu. Não é porque eu não estava querendo fazer um favor para eles, eu não estava querendo pedir nada deles, eu estava querendo financiar o trabalho que essa organização tem no Brasil de fazer um meio ambiente melhor para todo mundo. Eles nunca me responderam. Como é que você não constrói esse relacionamento e não atende, né, um doador, o seu financiador, alguém que está disposto? Eu não estou pedindo nada para mim. No máximo eu ganhei foi um adesivo para colocar no meu carro na época. Né? Ganhei uma camisa também, que eu uso até hoje para dormir. Né? Mas eu queria continuar financiando. Eu provavelmente talvez nem tivesse mais, porque eu mudei a causa um pouquinho. Até hoje, o doador, a gente constrói a relação como se fosse para sempre.
eu amplio essa relação. Eu tenho 1, 10, 100, amanhã eu quero ter 1.000 doadores. Daqui 5 anos eu quero ter 10.000 doadores. Puxa, tem um caso de uma organização tão legal, eu já vi, obrigado. Tem um caso de uma organização tão legal aqui em São Paulo, é que ele estava, coitadinho, ele estava ali segurando aqui, eu já tinha visto faz uns 2 minutos a placa de 5 minutos, ele segurando, eu fiquei com pena dele, ficava, né, você pode dar alerta e tudo mais. Tinha uma organização tão bacana que tinha 25.000 doadores na década de 80. 25.000 doadores na década de 80. E eles cometeram um erro de cair, né, num recurso fácil, que às vezes a gente faz no terceiro setor. Eles fizeram uma parceria com o governo, e o recurso do governo, por 20 anos, foi um recurso garantido. Eles ampliaram as atividades, eles aumentaram o número de unidades. Né, foi um recurso fácil. Você ficava lá pegando dinheiro do governo, pegando dinheiro do governo, pegando dinheiro do governo, e eles desprezaram essa relação que eles tinham com os doadores. Passou 20 anos, a fonte governo secou. A gente nunca pode depender de um único financiador, né, gente? A gente nunca pode depender de um único doador. Eles dependeram do governo, porque ficou fácil. É óbvio que é muito mais fácil você ter um único financiador que te passa algumas centenas de milhares de reais do que você ter centenas de milhares de pequenos doadores. É óbvio que é muito mais difícil. Por isso que a gente constrói relacionamento com doadores. Eles tinham 25.000 doadores na década de 80. Migraram a relação deles para o governo. Ah, não, o dinheiro do governo é melhor. O dinheiro do governo é o dinheiro que a gente quer. Não vou investir mais em captação de recursos. Vou viver só de dinheiro público. Quando o dinheiro público acabou, eles foram ver, dos 25.000 doadores, tinham sobrado 500. Eles perderam 24.500 doadores em 20 anos. Porque investiram em ficar com uma única fonte de receita. Porque acreditaram que aquilo seria o futuro da organização para sempre. Você não constrói vínculo, você não constrói relacionamento. Isso é captação de recursos. Né? Além dessas 4, bem, para fechar, aqui na captação de recursos a gente usa muitas das práticas e técnicas do marketing, porque a aquisição de novos doadores é pura comunicação e marketing, tem tudo a ver com o que a gente faz. E algo muito falado, muito comum é que se conseguir novos doadores é difícil. Por isso, a gente cultiva muito bem os doadores que a gente tem. É muito mais barato, do ponto de vista da gestão financeira de uma organização, manter os doadores que eu tenho, do que conseguir novos doadores. É muito melhor. Então, se a organização não faz o mínimo de manter o relacionamento e o vínculo com seus atuais doadores, para conseguir novos doadores, ela vai ter que gastar 2, 3, 7 vezes mais. Né? Mas eu não vou ficar por aqui, não. Eu preparei mais 2 últimas dicas. Puxa, era uma só, né? Mas ia ter uma outra surpresa, mas eu já me entreguei. Esse problema de quando a gente já sabe o que vem na frente, né? A gente comete esses atos falhos. Tudo bem. Uma última dica para vocês: tenham sistema de relacionamento com doadores. Tenham estrutura de relacionamento com doadores. Essa palavra CRM, uma palavra que vem em inglês, Customer Relationship Management, sistemas de relacionamento com clientes, é a origem dessa expressão, sistema de relacionamento com clientes, muito utilizada no segundo setor e que a gente tem que ter no terceiro setor, sistemas de relacionamento com doadores. Eu tenho que saber. Eu tenho 2 casos para contar, bem rápidos, assim, escabrosos. Primeiro, eu sou conselheiro de uma organização. Eu vou até falar o nome, porque eu gosto da organização, eu estou trabalhando para a organização ficar ainda melhor, que é a Kibonoe. É uma organização da comunidade japonesa aqui de São Paulo, que trabalha com adultos com deficiência intelectual. E um dos diretores da Kibonoe foi buscar a captação de recursos com um diretor de uma empresa japonesa. E chegou nessa reunião com esse diretor e começou a apresentar a Kibonoe. E no que ele começou a apresentar a Kibonoe, o diretor dessa empresa virou e falou: não, eu conheço a Kibo, eu sou doador mensal da Kibo. E o diretor que foi falar com ele não sabia. E o membro da instituição que foi falar com ele: é sistema, gente. É sistema. Coisa tão simples hoje em dia, você controlar. E o outro exemplo foi de uma outra organização que eu sou doador, que é a Fundação Gol de Letra, que eu também adoro, é maravilhosa. Meu cartão de crédito tinha vencido, eu doava para eles por meio do PagSeguro, eles foram tentar processar a minha doação, não passou. Me ligaram. Ó, João, o seu cartão venceu, né? Você não quer atualizar o cartão para continuar doando? Na hora que eles me ligaram, eu falei: tá bom, realmente, desculpa, e atualizei o meu cartão de crédito no sistema. Passou uma semana depois, uma outra pessoa da fundação me ligou
falou, João, estou vendo aqui no sistema que seu cartão venceu, não sei o quê. Não sei. Aí eu falei, amigo, aí eu fui arrogante, porque o captador de recursos é um ser arrogante. Aí eu falei para ele, faz um favor, atualiza no seu CRM que vocês já me ligaram uma semana atrás. Eu já fiz essa correção, né? já voltei a doar. É sistema, gente, tem que ter. Eu não construo relacionamento se eu não tenho dados, se eu não tenho informação, se eu não mantenho esse acompanhamento. É sistema, é tão simples. E sim, de fato, para terminar, uma outra dica, construam uma régua de relacionamento com os doadores. Construam, escrevam, estruturem uma régua de relacionamento. E o que significa uma régua de relacionamento? Ele começou a se tornar um doador, recebe um e-mail de boas-vindas, ou uma carta de boas-vindas. Passou 6 meses, recebe uma outra comunicação da organização dizendo que bacana que você está com a gente faz 6 meses. Obrigado por fazer a diferença na vida das pessoas ou das crianças. Passou 1 ano, uma cartinha de próprio punho do diretor da organização, do presidente, agradecendo a presença por 1 ano. E por aí em diante, construam uma régua de relacionamento. Para quê? Para que isso possibilite que a gente fortaleça esse vínculo e mantenha esse relacionamento. Tem organizações que estão com doadores há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos. A gente não faz isso sem gestão. A gente não faz isso sem estrutura. A gente não faz isso sem planejamento. Relacionamento com doadores significa garantir que a gente tenha um fluxo permanente de receita. Não tem terceiro setor sem receita, sem a gente pensar em captação de recursos de forma estratégica, sem a gente ter doadores. Para isso a gente precisa planejar e a gente precisa investir. Tá bom, gente? Obrigado a vocês, obrigado ao Observatório pelo convite. A Mariana da Abrapem, ela pergunta, João, onde está você? Tomar uma aguinha? Muito bem. A Mariana da Abrapem, como eu disse, como transformar um cidadão em doador? Muito bem. Pedindo, né? Pedindo, né? Mas o pedido, a captação de recursos, aí nós vamos dar um curso de captação de recursos. A captação de recursos é o processo estruturado e permanente de buscar doadores, né? De garantir a receita da organização. Então, as pessoas, o cidadão tem que saber que você é financiado com doação. Ele tem que entender isso, ele tem que reconhecer isso e tem que ter confiança na sua organização. Aí o pedido é mais crível, o pedido tem mais credibilidade. Mas aí, claro, é investimento. Só o pedido pelo pedido, né? Eu estou desesperado, preciso de doação. Por favor, financie minha organização. Pode até gerar alguma coisa mais imediata, mas não gera esse relacionamento, esse vínculo com doadores. Tem que ser estruturado. Muito bem. Como uma ONG que está nascendo consegue os seus primeiros 10 doadores? Legal. Isso é muito fácil, com os fundadores. Os primeiros 10 doadores são os fundadores da organização. Eu não tenho nem dúvida. A pergunta difícil é os primeiros 100. Né? Quem funda a organização tem que doar também. Muito bem. Como é que consegue? É mais para responder de forma direta. A gente tem algo que não existe de forma tão disseminada no terceiro setor, mas que a gente tem que promover, que é a cultura da captação de recursos. É a cultura do pedir. Se a organização já é fundada com esse entendimento que ela vai ser financiada por quem acredita nela, ou seja, por seus doadores, isso já vem de baixo para cima. Isso já vem do começo. É muito mais difícil uma organização que tem 20 anos de história, 10 anos de história, que nunca captou, porque sempre foi financiada pelo governo ou por uma ou outra empresa, e aí tem que começar a investir em captação de recursos. Então, se ela está sendo fundada, faz como fez o GRAAC, faz como fez a Casa Durval Paiva em Natal, o GAC em Sergipe, já seja criada entendendo que captação de recursos é estratégico para a organização ser financeiramente independente. Se ela não vir dessa forma, vai ser muito mais difícil lá na frente. Muito bem. A Adriele do projeto Âncora. Onde está a Adriele? Ali. Muito bem, a pergunta da Adriele. Qual é o sistema que você indica para gerenciar um relacionamento com os doadores? Certo. Aí tem vários para pesquisar, né? Os mais famosos no mercado são 2. TrackMob, que é uma empresa nacional, e Salesforce, que é uma empresa americana, né? Eles são diferentes entre si. Salesforce é gratuito para ONGs, porém você tem que configurar configurar a implementação dele para o Brasil, né? Para a realidade brasileira. TrackMob já é praticamente pronto, mas você tem que pagar por isso. Fala. Um é TrackMob,
Track Mob, a colega aí escreve, Track Mob, e outra é Salesforce, né? Salesforce, que é uma empresa americana que tem um CRM, uma empresa especializada em CRM. Tem outros, né? A Microsoft tem um também que chama Dynamics, que é mais específico. Algumas instituições estão implementando Dynamics com Y, né? E algumas organizações têm o seu próprio, que eu não recomendaria construir o seu próprio. E existem algumas pequenas startups que estão criando também os seus sistemas de CRM. Mas diria que os 3 mais conhecidos no mercado para o terceiro setor são TrackMob, Salesforce e Dynamics. Temos mais alguma pergunta? Temos 3. Eu vou resumir porque nós estamos com o horário estourando. O Diego Garcia, do Facebook. Eu gostaria de saber se essa relação próxima com parte dos doadores não pode deixar uma imagem desagradável, aqui eu não entendi. Uma imagem de privilégios. É difícil tratar todos da mesma forma. Sem dúvida é difícil tratar todos da mesma forma. A gente tem que tratar os doadores. Sem dúvida nenhuma, a gente tem que tratar e construir um relacionamento com todos os doadores. Mas a gente pode personalizar essa doação dependendo do perfil e do nível de relacionamento com o doador. Então, eu sou um doador pequeno das organizações. Eu dou R$30, R$35 por mês para todas as organizações que eu dou. Tá? Praticamente isso. Eu não espero que a organização me chame todos os meses para uma reunião com a diretora executiva da organização, porque eu não sou relevante para isso. Mas o dia que eu ganhar na Mega Sena, tá acumulada, e que eu for um doador de R$1 milhão, R$2 milhões por ano, eu vou querer ser ouvido um pouco mais, porque eu vou achar que o meu recurso vai ter mais capacidade de influenciar a organização. Então, a gente constrói estratégias diferentes. E não é que seja privilégio, é nível de relacionamento, é natural isso. A mesma coisa que eu tenho com o banco, ou que eu tenho com a companhia aérea. Se eu vou muito com a mesma companhia aérea, eu tenho acesso a sala VIP, a espaço com mais, né, assento com mais espaço. Se a pessoa investe mais na minha organização, ou seja, doa mais para mim, eu vou tratá-la de forma diferenciada, porém sem desmerecer e prejudicar nenhum outro doador. Estamos torcendo para você ganhar na loteria. Também, assim você não vai cobrar, e agora não vai cobrar a palestra $100 mil. Agora, né? Que a Caixa tem online, eu jogo online, tá fácil. Vamos fechar aqui as perguntas. Eu tenho o Bruno, que é da Gabriel, é Fundação Gabriel? A Gabriel está sempre em peso aqui, né? A Gabriel deve ter vindo 5 aí. A Gabriel está sempre aqui. E também tem também outro, eu acho que esses dois ele contempla. Ele quer, para um jovem doador, qual é a melhor estratégia de relacionamento? É legal. Trabalhar com... A gente tem uma realidade no Brasil. Qual é a realidade no Brasil? Habitualmente, nós não estamos acostumados a doar para as ONGs, principalmente dinheiro. Né? Não é um hábito que a gente vem desde criança, que nós aprendemos... Claro que tem exceções, obviamente, mas não é cultural. Né? Assim como na minha geração, quando eu era moleque, não era cultural reciclar. Né? Hoje as minhas filhas já sabem reciclar. E o lixo de reciclagem é 10 vezes maior do que o lixo orgânico lá em casa. Doar dinheiro para financiar ONGs não é algo tão habitual. Mas a gente tem que transformar isso e a gente vai trabalhar com os jovens numa outra realidade, que é muito mais conectada, que é muito mais presente, né? Muito mais online. Como é que a gente envolve e engaja jovens? É um desafio que a própria captação de recursos está buscando. A gente tem que ser mais transparente, a gente tem que ser mais conectado, doar tem que ser fácil, a gente provavelmente tem que gerar mais atividades de engajamento desse público jovem, porque a doação de dinheiro provavelmente vai ser o último momento, né, o último ponto da relação. É uma causa muito clara, muito fácil de observar isso, é a proteção dos animais. As organizações de proteção dos animais costumam ter centenas de milhares de seguidores no Facebook, mas quase nenhum doador, ou muitos poucos doadores. É um baita desafio, porque a maioria é jovem, a gente engajada. Como é que você converte isso? Nós estamos trabalhando também para aprender. Está aí. O final da palestra de João Paulo Vergueiro. Palmas para ele. Obrigado, gente. Obrigado, João. Até a próxima.